Boa tarde, povo de Esteio, Canoas, Sapucaia, aquela cidade que tem do lado de Sapucaia, que eu esqueci o nome agora, que é São Leopoldo, né, que na verdade Esteio fazia parte de São Leopoldo. Região Metropolitana e Porto Alegre. Está no ar mais um Em Busca da Cultura com Maurício Rocha. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, uma pessoa que eu sou grande admirador, que é a Laila Cristina, a guria de Goiânia, atriz de teatro, uma pessoa super talentosa, né? Tem projetos muito bacanas, né? Então nós vamos falar sobre a carreira dela, sobre ela, sobre os projetos dela e sobre as curiosidades de sempre, cinema, música, cultura esteiense, né? Que o pessoal reclama muito aqui em Esteio, que Esteio não tem cultura e Esteio tem cultura sim, né? É só vocês assistirem Em Busca da Cultura que vocês vão ver que Esteio tem cultura, né? Então, muito obrigado pela tua presença, Laila. Obrigada, Maurício, obrigada pelo convite, obrigada, rádio, pelo convite. Antes de iniciar a entrevista, que na verdade o Em Busca da Cultura não é um programa de entrevista, como já foi dito, porque já me chamaram de Faustão, né? Então, nós debatemos sobre cultura, claro, hoje vai ser entrevista. Eu gostaria de passar um aviso para vocês, né? Bazar Solidário Ame a Maitê. Dia 3 de março, Rua Coberta, em Esteio, a partir das 9 horas da manhã, né? Então, fica dado o convite. A Maitê tem atrofia espinhal tipo 2, uma doença rara e degenerativa. Ela precisa realizar um tratamento fisioterapêutico chamado Pediasuite. E para iniciar, precisamos arrecadar R$20 mil. Ajuda pelo Face. O contato pelo Face é Ame Maitê. E tem a vaquinha da internet também, que é Ame Maitê, né? No dia, vai ter roda de capoeira com o professor Polegar, brinquedos da Carol Souza e designer de sobrancelha com a Fernanda Costa Rocha. Roupas, livros e DVDs no brechó, né? Terão para o pessoal que for lá. Estamos abertos a parcerias para este dia, né? Parcerias e colaboradores, né? Que é muito importante, né? Então fica dado o convite para a população de Esteio que está assistindo Em Busca da Cultura, que assistem aos outros programas do Destaque, né? Colaborarem com este evento, que é muito importante para a Maitê, né? E tenho certeza que a gente doando um pouco e doando de coração é o que vale. E tenho certeza que isso vai fazer a diferença para a pequena Maitê, né? Então aqui tem o fone, ó, 051 9969 42239. Repetindo, 051 9969 42239. Né? Então agora nós vamos voltar ao mundinho do Maurício Rocha, que é o Em Busca da Cultura, né? E vamos sair um pouco da seriedade, vamos para a brincadeira, que não é bem brincadeira, mas é brincadeira, não é brincadeira, mas também não é brincadeira. Né? Então, Laila, gostaria que tu falasse um pouco sobre o teu início da tua carreira, né? Que tu é uma moça que vem de Goiânia, de Goiânia, né? Como falei, menina, como é? Moça de Goiânia, guria de Goiânia, né? O casamento perfeito de gaúcho com Goiás, né? Guria, Goiânia, né? Então é bacana essa não é contradição, mas esse contraste, né? Sim. Nós aqui no Sul usamos muitos termos ba, tchê, guria, bagual. Então são termos bem... tem gaúchos que não sabem o que significam alguns termos daqui do Sul, né? Então, antes de tu responder a primeira pergunta, eu gostaria que tu respondesse uma outra pergunta. Lá em Goiás, tem algumas gírias tipo ba, tchê, essas coisas assim? Nossa, lá o Goiás está muito perto de Minas, né? Então nós temos o uai. Uai. Aí eu tenho uma amiga até que é mineira, que mora aqui no Sul, que ela fala assim, uai tchê. Ela mistura o mineiro com o gaúcho. Então se ela conversasse com um americano e ela falasse uai tchê, o cara ia achar que ela estava chamando o cara de branco. Quase isso. Então, voltando à primeira pergunta, como foi o início da tua carreira, assim? Quando tu percebeu, bom, eu vou virar artista porque eu gosto, ou tu virou artista por influência da tua família, dos teus pais, ou alguém próximo a ti, né? Isso já é antes do início da minha carreira, que eu comecei com 6 anos de idade, minha mãe pegou e me... Com 6 anos de idade, minha mãe me levou para fazer teatro. Perdão. Não entendi. Não entendi o que o Roberto falou. Pode continuar. Com 6 anos de idade, minha mãe me levou para fazer piano. Eu assisti na TV o Richard Clayton. Richard Clayton, baita músico.
Sim, tocando piano branco de cauda, coisa mais linda. Quando eu assisti ele, eu falei, mãe, eu quero aprender a tocar isso. Tocar piano. Isso. Aí com 6 anos minha mãe me colocou no piano. Aí eu comecei a fazer particular, aí com 8 eu comecei a ir numa escola bem longe de casa e tal. Aí eu ia de ônibus e tudo, lá nessa escola, que era uma escola de música mesmo, lá no Goiás, lá em Goiânia, que é o CEP em Artes Basileu França. Na época era a Escola de Artes Veiga Vale, né? E aí lá nessa escola eu assisti uma peça de teatro e me encantei pelo teatro. Aí eu pedi minha mãe para fazer o curso de teatro. Aí eu comecei a fazer o curso lá. Comecei a fazer também Aí eu fiz também na escola, né? Fiz a minha primeira peça chamada Velhinho que Dava Corda no Relógio da Matriz. Eu tinha 8 anos de idade e tal. Então foi nesse momento assim que eu falei, então começou bem precoce, vamos dizer assim. Bem precoce, eu tenho 25 anos de teatro nas costas. 25 anos. Eu tenho 8 anos de teatro. Desculpa te cortar, mas agora nós vamos para os nossos inigualáveis apoiadores, né, do Em Busca da Cultura e da Rádio de Destaque, né? Então, eu não ouvi. Ele fica atrasado mesmo no Facebook? Rodrigão. Vai trazer o Rodrigão com nós, né? Nova Fama tem bastante cultura, né? É uma especialidade de cultura no cidade. Bom, estamos na baleia aqui atrás. Você falou pra mim que era programa de rádio. Você não disse que eu tinha que vir arrumada. Não tô nada. Peguei o que eu voltei com social e o que eu pego mais mãe, né? Aí eu matei mesmo. Estamos de volta com Em Busca da Cultura, né? Tem uma curiosidade para vocês, né? Sobre cinema. Aliás, uma notícia, não sei se é notícia, não sei. Amanhã estreia o filme Pantera Negra, né? Logo mais eu vou falar um pouco sobre o filme, a história do Pantera Negra, o herói da Marvel Comics. Vou falar um pouco sobre o cinema Black Exploitation dos anos 70, que foi muito popular. É um gênero muito popular nos Estados Unidos, né? Não vou me aprofundar muito, vou dar só um pequeno resumão aqui, bem resumão, aquela história do professor, né, que dizia, faz um resumo de tal livro, aí tu só lia uma frase do livro, uma frase de cada página, aí tu resumia aquela frase como se fosse só da página, né? Não pegou nada do livro. Né? E voltando a Laila, né? Tu falou que tu tem uma carreira de 25 anos de teatro. Exatamente. Né? E nesses 25 anos, quais foram os seus trabalhos mais marcantes? A Paixão de Cristo. Olha. Eu fiz a Paixão de Cristo na última igreja, que foi a paróquia Nossa Senhora da Assunção, eu fiz durante 6 anos o personagem do demônio. Demônio. Eu sempre brinco, né, dizendo que o demônio é uma mulher de saia curta. Né, brincadeiras à parte. Eu sempre gostei a concepção do personagem, assim, na hora de fazer, foi justamente isso mesmo, trazer a feminilidade do demônio, né? E é bem interessante isso, né? Isso, uma coisa bem diferente.
Exatamente. Foi bem bacana, a gente usou luta, tivemos esgrima e tal. Ah, foi legal, muito bom, interessante. muito bom. A primeira experiência teatral que eu tive foi aqui em Esteio, inclusive numa encenação da Paixão de Cristo em 2010. Sim. Tava muito quente no dia, eu interpretei Barrabás. Então foi o primeiro personagem assim, que eu interpretei, né? Então, e eu já tinha uma noção teatral. Né? Eu tinha lido um pouco sobre o Konstantin Stanislavski. Sim. Né? Então o ator tem que ser o personagem. Sim. Claro, não tem que matar. Né? Mas eu entrei na mentalidade do Barrabás, que ele é um assassino, entendeu? Um ladrão, né? Com todo perdão, os espectadores, um estuprador, não que eu seja, né? Mas Sim, eu quis entrar na mentalidade do personagem, sim. um cara assim na sociedade que seja um pervertido, não sei pervertido, mas entende? Então eu pensei, não, esse cara, se ele estava preso, ele não devia se alimentar direito. O que eu fiz? Eu não me alimentei na hora do almoço e entrei no personagem. Sim. Eu entrei no personagem, tentei parecer até anêmico, né? Lá pelas tantas, estava terminando a encenação, me botaram para fazer polvo. E eu tava com aquele sol na cabeça, às 3 da tarde, assim. Lá pelas tantas, eu comentei com um colega meu de cena, falei, cara, eu não tô legal. Saí do personagem, cara, eu não tô legal. Eu acho que eu vou desmaiar, velho. Eu tô tonto, tá batendo sol na minha cabeça, não me alimentei, não tô tomando água. Eu só lembro de, assim, uma questão de talvez segundos ou minutos, eu caí e me acordar com um monte de gente na minha volta, ajuda ele. Sim. E aí, bom, na época, isso me constrangeu muito. Sim. E isso, assim, fez até eu pensar em, bom, eu não vou virar ator. Sim. Na época, pareceu, assim, como é que eu posso dizer, um trauma. Hoje em dia eu levo isso na maior da zoeira. Sim. Que é legal, assim, pegar essas experiências, não digo negativas, porque não foi negativo, foi, né? E pegar e servir de experiência e até como base para alguma coisa que tu vai fazer futuramente. Não que tu não vai te alimentar, mas até na questão da comédia mesmo. Sim. Né? Que tu sim. lida muito com comédia também, né? Sim, também. E eu queria também falar um pouco sobre comédia contigo, né? Qual é o tipo de comédia, assim, que tu te sente atraída em fazer? Que, como eu, na questão de atraída em fazer, o ator, ele às vezes, ele gosta de fazer determinada coisa. Entende? Tem atores que gostam de fazer uma comédia mais escrachada, uma comédia mais inocente, né? Assim, qual o tipo de comédia assim, que tu te identifica mais? Eu não tenho uma identificação, porque o que você colocar na minha mão eu vou fazer. Então tu é bem profissional, né? Sim, exatamente. Não, eu digo assim, às vezes... Eu estou com uma dificuldade, assim, eu recebi um convite da galera de Novo Hamburgo para trabalhar o stand-up, então eu estou pesquisando stand-up, porque eu tenho costume de assistir stand-up, eu assisti até essa própria galera que participa e tal lá, e aí eu tenho costume de assistir apenas, eu adoro alguns de fora mesmo, do Rio, São Paulo e tal, o Raul Franco, que faz um pouco também lá do Rio, que é um amigo meu pessoal e tal, mas... eu nunca me vi fazendo stand-up. Eu faço cenas de comédia. Eu pego um pequeno texto, por exemplo, eu tenho um texto que eu faço há 15 anos, que é da Maria Mariana, que é a Virgem. É uma cena de teatro, que eu transformo ela em comédia, entendeu? Mas não é comédia. Não é stand-up. Ela é comédia, mas ela não é stand-up, é um texto de teatro. Aí o stand-up é diferente. Então agora, devido a esse convite dessa galera lá de Novo Hamburgo, eu estou estudando a possibilidade, estou me vendo, estudando um pouco a teoria, para depois eu começar a olhar a prática disso para engajar mesmo. Até mesmo com a guria de Goiânia e tal, que eu tenho convite até para apresentar em Canoas, mas eu não quero chegar sem nada pronto, assim. Fiz um teste com a Virgem, que é o texto de teatro, transferi ele mais ou menos para o stand-up, fiz um teste em Novo Hamburgo, fiz 2 apresentações lá, que até que deu certo, sabe? A primeira foi uma merda. Mas também o cara me sacaneou, né? Sim. O cara do som, na primeira apresentação, a caixa de som estava toda virada para mim. Então só eu então me o som ouvia. ficou todo na questão do retorno. O público não me ouviu. Então, assim, eu tenho esse desconto que o público não riu das minhas piadas. Mas já no outro em Novo Hamburgo, no bar do Gago, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, eu tive uma receptividade muito boa e me deu vontade de trabalhar o stand-up. Não, stand-up eu nunca tive uma experiência com stand-up, né? Então, mas eu acho legal, assim, ver o cara contando piadas. O problema do stand-up, como em qualquer questão da comédia, tem que ter o time. Sim, sim. Então, o time, às vezes, pro cara que está fazendo a comédia, às vezes, se tu não tiver o timing... Sim, sim. Sabe? Nos curtas que a gente faz aqui em Esteio do Chaplin, a gente tem que ter um time. No início a gente não tinha esse time. Sim. A partir do último curta que a gente fez, a gente deu uma ensaiada, a gente pegou bem essa manha do time. Sim. Porque assim, tu não pega de primeira. Por mais que tu seja novato no que tu está fazendo, tu não vai pegar de primeiro time e aí tu vai demorar um tempo para pegar o time. Sim. Né? Claro, isso é parte de cada um, né?
Eu tive um puta professor na faculdade, que é o Hugo Sorzetti, sabe, lá de Goiânia. Inclusive faleceu ano passado, com 80 e poucos anos. E ele, sim, ele me deu, pessoal, os livros dele que fala de comédia, sabe? Então, assim, eu tenho um pouco do time da comédia, um estudo abrangente com a comédia, não o stand-up, mas a comédia. A comédia em geral. Por causa dele, sabe? E na comédia, assim, quais são as suas maiores referências? De comédia. A gente está em cartaz agora com Esperando o Diretor, que é uma comédia dramática. Só que esse eu dirijo, sabe? Então, no caso, seria Esperando a Diretora. mais ou menos. Só que o diretor, ele é o Augusto na peça, tem ele e tal. Ah, interessante. Sim, mas... e é um espetáculo bem bacana, que inclusive eu quero trazer para Esteio e tal, ver se a gente apresenta aqui esse ano. Aí, Rafael. Um abração, Rafael Figueiredo, secretário de Cultura de Esteio, que eu admiro esse cara muito, 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 sabe, Lael? Assim, ó, é bacana assim, de tu ver um cara competente, sim, né, transparente ali como secretário, né, um cara que toda vez que eu vou ali me recebe assim, super bem. Sim. Sabe? Então é muito legal isso aí. Não só eu, mas acredito eu que todos que vão ali são super bem recebidos pelo Rafael, né? Então, pro pessoal de Esteio, né, que reclama que Esteio não tem cultura, vão ali na Lufredina Gaia, que ali tem muita cultura para vocês. E se não tiver a cultura que vocês gostam ali, façam a cultura que vocês gostam ali. Porque muitas vezes o pessoal reclama que Esteio não tem cultura. E Esteio tem cultura sim. Sabe aquela história do... Se não existe o livro que tu quer ler, escreve o livro que tu quer ler. Eu acho que o conceito de cultura é uma coisa complicada, porque culinária e abrangente. É cultura, isso, é muito abrangente. Religião é cultura. Culinária é cultura, religião é cultura. Enfim, é muito... Eu acho que o que eles querem dizer é que Esteio não tem arte. Acho mas o pessoal fala que Esteio não tem cultura. Isso. E Esteio, na verdade tem, sempre aqui em Esteio o pessoal fala muito, Esteio tem a casa de cultura que não tem cultura. Tem que ter e arte. Tem cultura, basta Sim. o pessoal ir ali, se informar, ver as oficinas que tem, exatamente. Entendeu? Como foi uma coisa bem interessante. Culinária é cultura, com sim, certeza. Claro. Religião é cultura, vai ver a cultura dos judeus, por exemplo. Sim. A religião dos judeus é a cultura deles. Sim. Os muçulmanos, a religião deles é a cultura deles. Sim. O próprio cristão, a religião do cristão é a cultura do cristão. Você tem aquela cultura de ir na missa ou no culto, varia dependendo de qual o teu segmento na doutrina cristã, entendeu? Não é a tua cultura, né? Sim, então aqui em Esteio, por exemplo, tem muita igreja evangélica. Esteio não tem nenhuma sinagoga, por exemplo, não tem... Fica o desafio para quem está acompanhando o programa. Uma pergunta até meia ignorante da minha parte, até boba. Tem judeus em Esteio? Que é uma pergunta meio interessante, que até hoje eu nunca encontrei um judeu aqui em Esteio. Sim. Sabe? E é bacana, assim, sabe? Em Porto Alegre eu tenho amigos que são judeus, tenho amigos meus que são muçulmanos, e é bacana ter essa troca de cultura, né? E na questão da religião, como agora a gente está entrando na questão da quaresma, né? Que é um período, para quem é cristão, é um período muito de reflexão, né? Tu é católica? Católica. Também sou católico, apostólico romano, mas assim, entra aquela questão da religião e do fanatismo religioso, né? Eu sempre toco nesse assunto, que é um assunto muito interessante, né? Mas assim, também é um assunto muito delicado de tocar. Sim. Né? E voltando à tua carreira, né? E aqui no Sul, qual foi a tua primeira experiência teatral assim, que teve? Não, com teatro eu Esperando o Diretor. Que eu trouxe pra cá e tal, e a gente está apresentando e está bem bacana. No ano passado a gente fez em Porto Alegre. E esse ano a minha tendência é trazer agora para as regiões aqui. Cidades. Bacana, né? Na Grande Porto Alegre. Então é legal. Pra galera conhecer. É um espetáculo muito interessante, a gente critica a realidade de ser artista, a dificuldade que é para nós lotar o teatro, a dificuldade que é para nós conseguir patrocínio, conseguir, sabe, apoio das pessoas, apoio nem que seja conseguir pagar o teatro, sabe? Perfeito, pagar os nossos salários, porque assim, a gente que é artista, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente sabe como é que é. Eu sei. Você vai trabalhar, as pessoas falam assim, você gosta de fazer isso? Faz por amor. Falei, mas eu também tenho conta para pagar. Eu adoro, sabe, eu vou te contar uma história. Seguida as pessoas me falam, né? Tu que faz o Chaplin? Sim, eu que faço o Chaplin. Tu gostaria de fazer tal coisa no meu evento? Aí tu vai lá para te divulgar. Sabe? Então assim, eu gosto de separar as coisas, a arte e dinheiro. Só que a gente sabe que se tu tem talento e tu vale alguma coisa, aproveita. Sim. Não sei se no teu caso aparece muita gente falando, vai lá e leva o teu espetáculo no tal lugar lá para te divulgar teu trabalho. Mas as pessoas que te fazem esse convite, elas não percebem que tu tem gasto com maquiagem, sim, com passagem, com a pessoa que vai contigo, que às vezes certamente vai mais gente contigo, né? Com certeza. Questão do espetáculo. Sim. Não só nos atores, mas pessoas que ficam no backstage. Sim. Né? Então a gente sabe, tem a questão também da alimentação,
Então é muito fácil chegar para o artista e dizer, vai lá para divulgar teu trabalho. Eu sempre digo, se eu quiser divulgar meu trabalho, né, não é ser arrogante, mas é tu ter noção das coisas e noção do bom senso. Se eu quiser divulgar meu trabalho, eu utilizo as redes sociais. Sim, assim, me traz uma contrapartida, eu posso até fazer de graça, vamos dizer, mas não seja no dinheiro, mas me dá uma contrapartida, paga o lanche da minha galera, busca meu cenário lá na minha casa, entendeu? Busca meu Sejam honestos, né? Porque é muito fácil tu querer que tu faça uma coisa e não colaborarem. Isso, e é muito ruim. Colabora de alguma forma, pega meu trabalho e divulga. Eu falo assim, olha, você vai fazer de graça pra mim, mas tem umas 5 pessoas ali que você vai trabalhar pra eles lá, que aí lá eles vão te pagar, porque eles podem te pagar, entende? Sim. Então é isso, sabe? E muitas vezes já aconteceu de eu trabalhar num lugar que além de eu não estar recebendo, eu ser proibida de divulgar. De entregar, por exemplo, meu cartão lá, sabe? E as pessoas querem saber se eu faço festa, que eu faço muita animação de festa também. Então quer saber se eu faço festa em outro lugar, mas eu tô proibida de entregar meu cartão. Aí é ruim. Isso. Eu comecei minha carreira como artista de rua. Oficialmente comecei minha carreira como artista de rua em 2014. Sim. Então eu aprendi muito com o público na rua. Com o artista de rua, por mais que eu faça um personagem que não fale, que dependa de gestos para interagir, eu aprendi mais como artista de rua do que se eu fizesse uma oficina de teatro por 3, 4 anos. Sim. Porque tu tá no olho com o público. Tu não tá em cima de um palco ali e o público fica assistindo, que assiste quem quer e quem... Na rua, o pessoal faz círculo para te ver, param o que estão fazendo para ver o que tu tá fazendo. Isso é interessante. Sabe? Então, assim, a partir daí surgiram convites para fazer eventos. No início tu é meio inocente, tu acaba indo de graça fazer algumas coisas para te divulgar. Só que com o tempo tu vê, né? Então eu sempre falo isso aí para quem está começando a carreira. Não vai de graça, a não ser que seja uma oportunidade muito boa. Sim. Que vai te trazer benefícios. Vai te trazer um retorno maior. Vai te trazer um retorno maior e um benefício legal. Eu, sinceramente, eu não me importo e faço questão de uma hora ir num asilo e levar meu trabalho, levar os curtas que eu faço e apresentar para os idosos. Ah, não, já fiz. Sabe? Ir lá e caracterizado de Carlitos, de Chaplin, interagir com os idosos. É muito legal isso. Na rua, uma coisa que eu digo sempre, na rua vale mais o sorriso de um idoso, um elogio do idoso, um sorriso de uma criança, do que o dinheiro que tu ganha. Claro, o dinheiro que tu ganha é maravilhoso. Sim. Tu trabalha para isso, é que nem o padeiro. Eu sempre uso essa história do padeiro. Tu é padeiro, tu não vai pegar e dar pão de graça para a pessoa que vai na tua padaria. Tu vai dando um pão, 10 pães de graça, daqui a pouco, quando vê, tu não tem mais pão para vender e vai, sabe? Sim, sim. É o teu trabalho. Sim. Não adianta pegar e dar de graça. Ou seja, valorizem a arte e a cultura. Até queria tocar nesse assunto contigo, que era um dos assuntos que eu estava em pauta, sobre a questão da cultura. Como tu falou, cultura é uma coisa muito abrangente. Agora, mas vamos entrar na nossa questão, que é teatro, cinema, audiovisual, né? Como é que tu vê essa questão no Rio Grande do Sul, especialmente? Tu vê assim que é uma coisa que não é valorizada, que tem seu valor, mas não é muito valorizado? Ou tu acha que poderiam valorizar, que na minha opinião poderiam valorizar mais, né? Então eu gostaria que tu expusesse tua opinião e não impusesse, né? Que às vezes a pessoa vai expor a opinião e parece que ela está impondo. Não, porque é assim, assim, assim. Né? Então eu gostaria que tu... Então, não. Para ser sincera, como eu venho do Goiás, e lá a nossa cultura é bem mais fraca, então aqui eu tive uma receptividade maior nessa questão. Eu vejo mais pessoas trabalhando com arte, menos panelinha, vamos dizer assim, sabe? Eu consigo conversar com várias pessoas e me interagir com várias pessoas, diferente de lá, de Goiânia, que eu sempre trabalhei em espetáculo, eu fiz espetáculo infantil durante muito tempo. E aprendi muito apresentando com outros grupos. Aí eu aprendi. Quando eu resolvi montar meu grupo de teatro, a minha produtora ela tem 13 anos, vai fazer 14 esse ano. Então, quando eu montei meu grupo de teatro, eu não consegui mais trabalhar com nenhum outro grupo lá em Goiânia. Aí nunca mais me chamaram para mais nada. Para não dizer mais nada, em 2017 eu fiz meu último espetáculo, que foi Hotel Transilvânia. Infantil também a gente apresentou em Goiânia e Sergipe. Mas foi assim, tipo, ele tentou ao máximo arrumar alguém para fazer e tal, e não conseguiu, assim. Aí eu peguei o papel. Mas é bem complicado, assim. E eu estava começando também, um grupo que estava começando, tal, ele não sabia muito do meu histórico, mas grupos grandes lá mesmo não me chamavam mais para trabalhar. Aqui no Sul tem panelinha, como todo lugar, né? Mas aqui no Sul, diferente, não sei como é aquela questão lá em Goiás, aqui no Sul tem uma questão muito chata, que é a questão política. Sim. Né? Aqui no Sul, outro é de determinada classe política. Não que eu esteja atacando a classe política, longe disso, mas a gente sabe que aqui no Sul tem muita gente que se beneficia.
Ah, sim, Entende? em qualquer lugar, eu acho. Ou tu faz parte da panelinha deles, ou tu não tem vez. Sim. Entende? Então é em tudo que é lugar, não é só aqui no Sul, é no Brasil inteiro. Sim. Né? Então é muito chato isso aí, porque na minha opinião, talvez tu vá concordar ou vá discordar de mim, mas o artista ele tem que ser artista e não político. Entende? Então tem pessoas que acabam entrando na onda de certas pessoas que têm suas boquinhas em determinadas secretarias, né? Que acabam tendo seus benefícios, e aí tu tem que te vender para essas pessoas. E no momento que tu não te vende, tu acaba perdendo tuas oportunidades, e se tu não faz por ti, tu vai acabar desistindo, que é o nosso caso aqui em Esteio. Sim, eu concordo em partes. Também concordo em parte. Não, entendi o que dizer, né? Porque quando a gente quer dinheiro, a gente quer artista, muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que o nosso público quer. Eu amo trabalhar. Eu queria montar um projeto que eu tenho que chama Uma Dose de Nelson. Do Nelson Rodrigues? Que são textos de Nelson Rodrigues. Então, assim, cada ano a gente trabalhando em um texto novo. E o primeiro que eu queria era a valsa número 6. Só que, se eu fizer esse espetáculo aqui, eu não vou ter público. Porque a galera agora está focada em comédia. Então, eu não vou ter público. Ou é comédia ou é infantil, entendeu? E o Nelson Rodrigues era um gênio, né? E Nelson Rodrigues seria assim... Então, é uma coisa que eu quero fazer, sabe? Mas eu não posso. Por causa disso. Então, hoje em dia a gente chama de teatro comercial, igual teatro infantil mesmo para projeto escola. Teatro de pocket show. Lá na minha cidade a gente faz pocket show que a gente apresenta dentro de shopping. Um espetáculo de teatro infantil de 20 minutos. Pega e enxuga mesmo então é bem... chapeuzinho vermelho, faz em 20 minutos dentro do shopping, só para ganhar dinheiro. Não tem qualidade, sabe? Mas a gente precisa trabalhar, precisa ter o dinheiro. A gente se submete a esse tipo de coisa. A gente não pode trabalhar e forçar aquilo a dar o nosso melhor, entendeu? Sim. Não, mas eu digo na questão de, às vezes, o artista, ele acabar indo na onda dos outros. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, Sim. né? Que eu sei como é que é a questão artística, né? Eu preciso de dinheiro para me alimentar, para me investir, para pagar minhas contas. Tu também, sim. Todo mundo precisa, né? Sim. Mas a questão é que tem muito artista que se vende, né? Então esse é um problemão, né? Na classe artística. E aí esse pessoal que se vende acaba prejudicando os outros que têm projetos tão bons quanto os dele, né? E acaba perdendo as oportunidades, né? Para quem não está acompanhando o programa desde o início, eu vou ler de novo aqui um aviso, né? Bem importante que eles têm, né? Bazar Solidário Ame a Maitê. Dia 3 de março, Rua Coberta, em Esteio, a partir das 9 horas da manhã. A Maitê tem atrofia espinhal tipo 2, uma doença rara e degenerativa. Ela precisa realizar um tratamento fisioterapêutico chamado Pediasuite. E para iniciar, precisamos arrecadar R$20 mil. Ajuda pelo Face. Ame a Maitê. E tem a vaquinha na internet. Ame Maitê. Né? No dia vai ter roda de capoeira com o professor Polegar, brinquedos, Carol Souza, e designer de sobrancelha com Fernanda Costa Rocha. Roupas, livros, DVDs no brechó. Estamos abertos a parcerias e apoiadores para este dia. Fone 5199-6942-239. Então fica dado o convite para quem quiser colaborar, né, com o evento, que vai ser um evento muito importante, né, para essa menina Maitê, né? Então, né, vamos, né, colaborar um pouco, né, porque às vezes a gente reclama, né, da vida que a gente tem, acaba achando que nós temos problemas, e às vezes as pessoas têm problemas maiores do que nós. Sim. Né, e dependem mais das coisas do que nós, né? Então fica dado o convite para quem quiser colaborar. Uma outra questão, né, aqui no Sul, né, tu já fez filmes aqui no Sul? Eu tenho um projeto que é o Tatu Caminha Dentro, que são vídeos de comédia para o YouTube. Aí ali eu estou trabalhando com atores gaúchos. A princípio, infelizmente, eu não estou podendo pagar cachê, porque sai tudo, eu faço tudo assim no amor. Né? Mas é uma forma da gente divulgar nosso trabalho. Em contrapartida, obviamente, todos eles têm material de divulgação do trabalho deles. E fiz um curta para a SPM. A faculdade é SPM bacana. Também. Tem na internet para o pessoal? Tem. Se quiser. Que é o Desalento. E para quem quiser apoiar teu projeto, como é que faz? Quem quiser apoiar meu projeto pode me chamar pelo Facebook, pelo Instagram, a Guria de Goiânia. Procura a Guria de Goiânia que eu tô para tudo quanto é lado aí. Então, pessoal,
tiverem interesse, né, por favor, colaborem, que aí é um talento nato, né? Isso, eu tô com Não é um talento gaúcho. Não é um talento gaúcho. Não, mas é bacana, assim, a gente tem uma pessoa que vem de fora do Rio Grande do Sul, como a Laila, e tem identificação com o Estado, né? Não é questão de ser, como é que se diz, egocêntrico com o Estado, mas se é uma pessoa que vem de fora e acaba comprando briga pela cultura local. Sim. Né? Então isso é uma coisa muito legal, tanto que tem gente daqui do Sul que sai daqui do Sul. Sim. Né? E vai para Rio, São Paulo e acaba indo iludido para lá, e acaba quebrando a cara e acaba voltando para cá com o caminho entre as pernas. Sim, sim. Né? Então é bacana se uma pessoa que vem de fora e compra briga pelo Sim. local. Eu estou com o projeto de um curta também, que baseado no livro no conto da Lígia Fagundes Telles, que bacana. Que é o Venha Ver o Pôr do Sol. Então vai acontecer, o curta acontece todo dentro de um cemitério, sabe? Ah, muito interessante. É muito interessante. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo, coloquei na internet aí pra galera, que eu tava dentro do cemitério passeando entre as tumbas procurando administração. Não, isso é bacana, né? Tu pegar e dar tua cara a tapa na questão, né? Sim. Eu aqui em Esteio também, eu dou minha cara a tapa e como eu sempre digo, eu prefiro me queimar. Eu prefiro me queimar com meia dúzia de gente. É como eu sempre digo, eu prefiro ter gente que não gosta do meu trabalho do que ter aquelas pessoas que puxam o saco do trabalho da gente, sim. achando que vão ter benefícios. No nosso caso aqui em Esteio, nós não temos, no caso da Lizard, que é a produtora que eu tenho, né? Nós não temos condições também de pagar cachê. Sim. Então, às vezes tu fala, bom, a gente não tem condições de pagar cachê e talvez a gente não tenha nem a condição de pagar passagem da pessoa que vem. Sim. Porque a gente não está nem no vermelho, a gente está no zero. Entendi. No vermelho tu tá devendo para alguém. Nós estamos no zero, né? Ou seja, eu não tenho vergonha de falar a nossa situação, porque é a realidade. É melhor tu pegar e dizer a tua situação, dizer, a gente não tem condições de pagar cachê, do que daqui a pouco a pessoa vem, se envolve e cria expectativa. Sim. E isso acontece muito, né? Então, para quem tem esses projetos independentes como nós, e nós não temos condições de bancar, não é que a gente não tem condições de bancar o projeto, mas não tem condições de bancar o pessoal que está ali. Sim. Né? Depender de vaquinha do pessoal que está ali e saber que o pessoal que está contigo está comprando a briga junto contigo. E é bacana isso, né? Sim. E eu estava pensando uma coisa aqui que infelizmente acontece, né? A parte de produção, assim, um espetáculo ou um filme, ele não acontece sem um ator, né? Não acontece sem um ator. Só que a parte de produção é muito mais cara do que a mão de obra do ator. Porque muito tem a questão da câmera, a questão da... Sim. Enfim, bom, para quem faz filmes como nós, assim, a gente sabe que a questão do backstage, como se diz, né, o behind screen, né, ali os bastidores, aquilo ali sim é um inferno aquilo ali. Sim. Porque tu imagina o pessoal correndo para fazer isso, para aquilo, para aquele outro, né, e tem a questão da tia do lanche também, que é muito importante, tia do lanche. Claro. O primeiro curta que eu fiz aqui em Esteio foi um curta pela ACM, que foi uma parceria da ACM com a Refap, que trouxe professores renomados de Porto Alegre, como o Márcio Schoenhardt, um cara que eu admiro muito. Teve o Marcos Franzen, que tem uma produtora Tribo, né? Então, o primeiro curta que eu fiz, eu dirigi e eu não escrevi. E eu vi como é que é por trás das cenas. Olha, é um negócio mais profissional, diferente do que eu faço, e é muito complicado. É pessoa do lanche, a pessoa da câmera, a pessoa da iluminação, a pessoa do som, a pessoa... Enfim. Não é só... Tu vê o filme e tu pensa, é só o cara que filma. Não é só o cara que filma. Sim, é o cara que segura o microfone, é o cara que faz a iluminação, é o cara que... Enfim. Sim. É muita gente por trás, é muita mão de obra por fora. E muito raramente essas pessoas aceitam fazer de graça. Fazer o no amor como o ator aceita. Porque o ator, ele não é ator por acaso. O ator, ele vai ali, mas não é nem a questão do ego, que às vezes tu pensa, o cara está fazendo pela questão do ego para se aparecer. Não, longe disso. O ator precisa dessa experiência. Não, e o ator, ele não é ator por acaso. Ele é ator porque ele ama estar fazendo aquilo ali. E ele gosta, né? Então eu fico muito chateado, na minha opinião, em não poder colaborar com o pessoal. Sim. Eu fico muito chateado assim, quando o pessoal vai, filma com a gente. Sim. Se bem que grande parte do pessoal que está envolvido conosco são pessoas que moram perto. Sim. Né? São pessoas até do bairro ali onde eu moro. Né? Então, isso aí é até uma vantagem imensa. Agora, em 2018, a gente quer pegar pessoas de Porto Alegre, Canoas, região metropolitana, né? E abranger para nós, porque a gente também quer sair um pouco de Esteio. Sim. A gente vai fazer em Porto Alegre, Canoas, né? Mas aí também tem a questão da passagem, que é um gasto que poderia ser um gasto a menos se a gente tivesse parcerias, tudo mesmo. Mas isso a gente vai conquistar com o tempo.
Vamos ver as perguntas aqui do programa. Eu tenho uma coisa no programa que sempre bocejo. É sinal que o programa vai dar certo, né, Roberto? O Rodrigão, né? Qual a boa do programa de hoje? Hoje o programa tem a Laila Rodrigão, que é uma atriz de Porto Alegre que vem lá de Goiânia, né? Então é bacana isso aí. Para ti, Rodrigo, que está acompanhando o programa, fica o convite para ti vir aqui dar uma entrevista, porque tu é uma pessoa daqui da cidade que entende bem de cultura, né? Então é bacana ter uma pessoa que nem o Rodrigo que, né, possa contribuir com o programa, né? Gostaria de mandar um abraço para o meu colega Anderson, para a Glaci Rabuski, para a Solange Terezinha Cardoso Barcelos, para a Rita Bibres, para a Drica Montoni e para a Franciele de Ansan, né? Então, fica um abraço para vocês que estão acompanhando o programa, né? Ah, e para a Tayla Santos também, né? Você não acompanha, né? Nem acompanha o programa, né? O Em Busca da Cultura, como todos sabem, é todas as quartas, das 16 às 17 horas. Se você que é de Esteio e lida com cultura também, tiver interesse em vir aqui divulgar seu trabalho, fique à vontade. Procure no meu Facebook particular, que é o Maurício Rocha, ou aqui na Rádio Jornal Destaque, né? Então, com o tempo nós temos mais 20 minutos de programa, então tem mais perguntas. Como eu falei, falar um pouco sobre filmes de super-heróis, né, que eu sempre falo. Tu gosta de filmes de super-heróis? Alguns, né? Não, que aproveitando o gancho que amanhã estreia o Pantera Negra, né, como eu falei no início do programa. Fala um pouco sobre a questão racial, no cinema bem por cima, né? Porque eu também não me preparei muito para o assunto. Pantera Negra é um super-herói da Marvel Comics que surgiu nos anos 60, né? Que surgiu através do Stan Lee, né? Eu não lembro se foi o Steve Ditko que trabalhou junto com ele na criação. Então, o Pantera Negra é um dos personagens mais emblemáticos da Marvel, né? Que finalmente está ganhando seu primeiro filme solo, né? 50 anos depois da criação. E é bacana de tu ver na questão de quando surgiu o Pantera Negra, a questão racial nos Estados Unidos, né? Que era totalmente, né? E também nessa época, no final dos anos 60 e início dos anos 70, surgiu o cinema Black Exploitation, que foi um cinema que era só com atores negros. Então, bom, para quem gosta assim, de cinema, né, desse estilo, assista os filmes, tem muitos filmes no YouTube, né? Para uma curiosidade, no filme O Nascimento de uma Nação, de 1915, não tinha atores negros no filme. Era o blackface, o famigerado blackface. Sim. Então, o filme é considerado muito racista até hoje, né? Apesar de ser um dos filmes mais importantes da história do cinema, tem esse contraste, ser muito racista por idolatrar, por endeusar a Ku Klux Klan. Sim. Né? Então, para quem não assistiu O Nascimento de uma Nação, tem no YouTube completo, né? É um registro histórico do cinema, né? De 1915, tem 103 anos. Né? Então, fica o convite para quem quiser assistir o filme e tirar suas conclusões. Né? Voltando à questão cultural, né, Laila? Quais os teus projetos para os próximos anos, assim, nos próximos 2, 3 anos? Porque a gente sempre faz um projeto a longo alcance, né? Teria assim, algum projeto para os seus próximos 2, 3 anos? Quais as suas metas, assim, na questão cultural, né? Se tu pretende continuar com a tua independência, se tu tem interesse em, daqui a pouco, seguir uma carreira na televisão, né? Tem muito ator que, como a gente estava conversando falou antes... Falou que é ator, todo mundo pergunta, quer ir pra Globo? Não, isso é uma pergunta que sempre me fazem, eu sempre digo, eu não tenho interesse em fazer novela, a não ser que o personagem seja muito interessante. Sim, sim. Né? Não sei se tu tem essa visão também. Eu quero ficar em Porto Alegre. Pelo menos por enquanto, assim, tá dando certo, sabe? Aí eu vou continuar esperando o diretor. Pro meio do ano, até o final, assim, eu tô com um projeto para eu fazer um monólogo, já consegui um diretor. E o monólogo, porque tem que ser comédia, senão não tem público. Só que é um monólogo, não é stand-up. Como tem esse convite do pessoal da galera do stand-up aí, eu vou aproveitar isso também, né? Dar uma estudada sobre isso e ver se a gente engata nessa linha, que não era meus planos quando eu vim para cá, mas... Estou aberta a críticas, aberta a novidades, a novas ofertas, experiências, né? E é isso, e depois montar também um espetáculo infantil. Minha produtora, eu gosto muito de ter variações de espetáculos, sabe? Em Goiânia eu tinha assim, 4 ou 5 espetáculos em cartaz, porque aí eu preciso fazer saltimbancos. Eu fiquei 7 anos com saltimbancos em cartaz. Então, assim, eu era conhecida em Goiânia como a Gata. Sabe, é a Gata, porque eu só fazia a Gata durante 7 anos, todo mundo me conhecia. Desculpa te cortar, mas o pessoal que não sabe o que é um saltimbanco.
né? Não é assalto ao banco? Não é assalto ao banco, é um número de teatro, é um número circense, na verdade, né? Era assim, são artistas que eles trabalham numa carroça, aí eles chegam com a carroça, fazem a apresentação, depois eles guardam todo o cenário dentro da carroça e saem para apresentar em outro lugar. É quase teatro de rua, assim. Inclusive tem um filme dos Trapalhões, né, dos Saltimbancos. Isso, né? Saltimbancos Trapalhões, que foi regravado agora, teve no cinema há pouco tempo. E é bacana, porque o Saltimbanco nada mais é do que um artista de rua. Sim, um artista Entende? de rua. Então isso é muito bacana, porque eu, como tenho essa Porque origem... também tem essa diferença, você falou de teatro de rua, tem a diferença do teatro de rua e teatro na rua. Entendeu? São bem diferentes. Eu fiz o curso de teatro de rua. Teatro na rua, eu monto meu palco na rua, eu preparo meu público e aí eu faço a apresentação, a galera chega lá e assiste do início ao fim. O teatro na rua, a rua é meu palco. Com certeza. Então eu assisti um espetáculo que eu fiquei fascinada, que o ator ele descia de rapel de um prédio, sabe, era Don Quixote. Don Quixote, muito bacana. Aí o ator descia de rapel de um prédio, o Sancho Panza ele era um morador de rua, sabe, e aí e o Don Quixote ele era um louco. E aí ele tem um momento que tipo trem aqui, sabe? Sim. Lá na minha cidade tem o eixo Anhanguera, que parece o trem, só que é ônibus. Aí tem as estações também. Isso em Goiânia. Isso em Goiânia. Aí o Don Quixote, eles estavam arrumando um negócio lá de soldagem, sabe? Em cima da parada. E aí o Don Quixote vai lá e fala, vou matar aquele dragão numa das cenas, sabe? E depois ele vai preso e vem o carro da polícia e leva ele vai preso. E o Sancho Panza fica ali chorando, porque o Don Quixote foi o único que deu atenção para ele. Até arrepio, ó. Foi o único que deu atenção para ele naquele momento. O Don Quixote é um dos personagens que eu mais gosto da história, tanto da literatura quanto do próprio teatro, né? Sim. Eu acho que o Don Quixote, como eu faço o Carlitos, que é um personagem um vagabundo, um errante. Então, assim, na minha concepção do Carlitos, o Carlitos é um Don Quixote moderno. Ele é um louco, mas esses dias eu estava até fazendo um estudo psicológico no Chaplin, não no Chaplin, mas no Carlitos. O Carlitos nada mais é do que um biruta. Sim. Não é um esquizofrênico, mas assim, se a gente levar ele, talvez seja um autista, vamos dizer assim. Sim. Porque olha as maluquices que ele faz. Não estou querendo denegrir, não estou querendo ofender quem seja, longe disso. Mas a questão psicológica do Carlitos, ele é muito... Ele tem algum problema mental. A única certeza que eu tenho é que o Carlitos tem um problema mental para as coisas que ele faz. Sim. É impossível ele, sabe? Nos próprios filmes que a gente vê dele, né? Então, assim, ele faz cada coisa, assim... E o Don Quixote, eu sempre vi o Don Quixote nele. Porque o Don Quixote nada mais é do que um vagabundo, um errante. Não um vagabundo, mas é um vagabundo no sentido de errante. Ele é um cara que não tem destino, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Sim. Ele está atrás da Dulcineia dele. E ele está com o seu Sancho Panza. E nos filmes do Carlitos sempre está atrás da sua Dulcineia e sempre tem o seu Sancho Panza. Sim. Entende? Que tem o Vida de Cachorro, que no Vida de Cachorro seria o cachorro, o Sancho Panza dele. Sim. Né? O Sancho Panza, na verdade, são todos os personagens dos filmes do Carlitos. Se tu pegar e analisar essa situação, ele é um Don Quixote moderno, né? Então é muito bacana, né? E também ele tem aquela questão do teatro clássico, né? Tem o Augusto, tem o Pierrot, tem o Arlequim. Eu diria que o Carlitos seria um Arlequim Delarte, né? Apesar de não ter muita noção, então se eu comer alguma gafe, me corrige. Né? O Carlitos nada mais seria do que um Arlequim, talvez. Uma mistura de Arlequim com Pierrot, talvez. Porque o Pierrot, na verdade, é o triste, né? Como eu falei, me corrija se eu estiver errado, porque eu não tenho muito essa... porque o Carlitos ele veio antes, né? Então posso dizer assim que ele... Que a comédia dell'arte, ela... Se bem que está um em cada tempo também, né? A comédia dell'arte é do século XVI. Já o Carlitos é de 1914. O Carlitos eu tenho muito pouca experiência, mas a comédia dell'arte foi o meu tema de monografia na faculdade. Ah, bacana. Então... Eu consigo dominar um pouco, então assim, eu não consigo ver assim. Mas sim, todos eles, querendo ou não, os personagens, hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia, como diria o nosso famoso Chacrinha, né? Então a gente, querendo ou não, sempre um tem ligação com o outro, não adianta. Sim. E a vantagem do Carlitos, pelo que eu sei, assim, é a vivência, ele vive bastante aquilo, é bem Stanislavskiano, né? Ele vive aquilo que ele está fazendo. Assim, você acha que ele é louco mesmo. Você não pensa, não, é só o personagem. Não, você vê o Carlitos, você fala, é ele. Como tem aquele filme que ele come a bota dele, o sapato dele, porque ele está soterrado na neve com o cara. Teve um cineasta, se não me engano, foi o François Truffaut, que falou
Chaplin é o único cineasta que consegue expressar a fome, porque ele realmente conheceu a fome. Sim. Então é bacana quando tu leva a tua vivência do dia a dia para a tua arte. Exatamente. Né? Voltando à Paixão de Cristo, a gente teve um menino que fez Jesus, que hoje ele está no Rio de Janeiro, que é o Thiago Benetti. Beijo, Thiago, se você estiver assistindo aí. Abração, Thiago. Não te conheço, mas abração. Ele hoje está no Rio e tal. Mas ele fez Paixão de Cristo, eu lembro que ele, para vivenciar mesmo o personagem de Jesus, ele foi no mato, ele cortou uma árvore com um tronco enorme. Até o padre ficou com dó dele, do peso da árvore que ele carregou, que ele fez a cruz dele. Ele mesmo fez a cruz. Entrou no personagem. Então ele é muito interessante. Ele, não, eu quero viver isso. E ele bacana, viveu mesmo. Muito sabe? bacana isso. E isso é muito bom, que é bem o Stanislavski mesmo, é viver aquilo mesmo, é sentir mesmo, é a emoção da coisa. Não, eu isso sempre é muito brinquei, talvez, não sei se isso vai acontecer, né? Mas o único personagem, não é brincadeira agora, mas quando eu comecei a fazer teatro, isso em 2010, né, que eu fazia um curso do Senac em 2009, 2010. Sim. Então toda semana no curso nós tínhamos uma espécie de esquetes teatrais. Que tinha, e aí era questão trabalhista, o personagem era o homossexual que ia lá fazer entrevista e não passava. Era o negro que ia lá e sofria racismo. Então eu sempre interpretava o negro e o homossexual. Apesar de eu não ser negro e não ser homossexual. Mas a questão assim, de eu conseguir canalizar a personalidade do homossexual, o pessoal adorava. Sim. E o pessoal falava, faz teatro que tu tem o dom para isso. Porque eu conseguia, da mesma maneira que conseguia fazer o pessoal se matar de rir, interpretando o gay ali com seus trejeitos, é uma coisa natural do ator. O ator tem que ser. E eu nunca tinha feito teatro. Sim. Eu nunca quis ser ator. E o pessoal falava, faz teatro. E cerca de uns 2 anos antes, eu tinha visto uma encenação da Paixão de Cristo aqui em Esteio. E eu me encantei por aquilo. E eu botei na minha cabeça que um dia eu vou interpretar Jesus Cristo. Eu quero interpretar Jesus Cristo. Eu fiquei tão fascinado com aquilo, mas tão fascinado que eu botei na minha cabeça que eu ia interpretar Jesus Cristo. E aí veio a calhar que 1 ano e meio depois, 2 anos depois, o pessoal do curso falava, faz teatro. E foi nesse meio tempo que eu vim procurar, não vou dizer onde foi que eu fui, né, por questões, né, e falaram que eu não tinha perfil para ser ator. E eu fiquei não vou dizer, eu fiquei bem magoado na época. E naquela época eu já tinha feito minha primeira experiência teatral. E eu queria me profissionalizar melhor, entender melhor, disseram que eu não tinha perfil para ser ator. E eu fiquei bem magoado e pensei, bom, então quer saber de uma coisa, já que eu não tenho perfil para eles, eu vou estudar por conta própria. Então eu peguei toda a rescisão do meu curso, estágio que eu estava fazendo, e gastei com filmes, e com, não digo livros, mas eu comprei uma coisa ou outra ali, mas nada assim que tenha me, né. E aí eu comecei a pensar, vou trabalhar em cima de um personagem. Qual personagem que eu vou trabalhar? Peguei o Carlitos. Sim. E eu estou desde 2011 trabalhando em cima dele. Ou seja, apesar de na prática ser apenas 3 anos, eu já estudei ele por muito tempo. Tem uma ligação mesmo com a comédia dell'arte, porque a comédia dell'arte é isso mesmo. As pessoas, elas atuam naquele personagem a vida inteira. A vida inteira. Aí morre e fica o legado. O filho vai lá e faz também aquele personagem a vida inteira e fica Não, nisso, e o pessoal aqui em Carlitos Esteio, é isso, né? sim, o pessoal em Esteio, em outros lugares, me associam ao Chaplin e ao Carlitos. A própria filha do Charles Chaplin, a Geraldine Chaplin, há cerca de 2 anos, eu entrei em contato com um parente do Chaplin, que eu tenho no Facebook. Sim. E aí me indicou... Não, minto. Eu entrei em contato com o parente do Chaplin, aí não conseguiu me passar direitinho quem eu falava. E eu sou muito amigo do Dr. Steve Weisman, que escreveu uma biografia do Chaplin. Com certeza ele não está vendo o programa, mas eu vou mandar um abraço em português para ele. Sim. Que aquele livro dele, eu tive medo de ler aquele livro, porque eu achei que não tinha, era mais o mesmo. Sim. E quando eu li o livro, eu me apaixonei pelo livro. Sim. Porque é um estudo psicológico no Charles Chaplin. E ali tu vê de onde ele teve as influências dele, a ideia, enfim, coisas do dia a dia. Então eu entrei em contato com esse escritor, o Steve Weisman, e aí me passou o contato do espólio do Chaplin, que eu falei, bom, eu gostaria de mandar meu trabalho para mostrar talvez para Geraldine Chaplin, talvez é a filha mais famosa do Chaplin, para daqui a pouco se ela dizer, é legal o teu trabalho, bacana, né, legal. Ou para ela dizer, teu trabalho é horrível, não tem nada a ver com o legado do meu pai. E eu vou mandar um e-mail para ela com algumas fotos, né, sem compromisso. Na época eu até estava pensando em largar o Carlinhos. Queria fazer outras coisas. Né. Aí ela passou uns dias, eu acessei meu e-mail e vi Geraldine Chaplin. Meu coração parou por 3 segundos. Só que faltava a mulher ter dito que meu trabalho é uma M, né?
Aí, até meu olho lacrimeia de emoção, né, quando eu me lembro. Até me arrepio. Aí eu abri o e-mail e pensei, Jesus, por favor, Senhor. Seja o que Deus quiser. Só que falta a mulher tá falando que eu vou ter que pagar direitos autorais. Que eu mandei mais pela questão dos direitos autorais, né? Porque daqui a pouco eu estou fazendo trabalho em cima da imagem do artista, daqui a pouco eu tenho que pagar a questão dos direitos autorais. Exatamente. Era meu medo. A mulher me falou bem assim, ó, no português bem claro. Tu é muito bom, tu tem minha admiração. Continue o que tu está fazendo. Tu imagina, cara, imagina tua vida filha do cara, isso. Continue o que tu está fazendo. Aí depois uma mulher lá que não é detentora, mas uma pessoa lá que é ligada aos direitos do Chaplin mandou um e-mail muito importante esse e-mail que falou que eu não posso comercializar a imagem do personagem, tanto que eu nunca quis comercializar, né? Eu sempre faço esse trabalho, mas pela questão do... Vou virar aqui o vento pra gente. Como a rádio agora mudou de local, tá indo vento? Sim, sim. Né, a rádio mudou de local, então agora nós estamos dependendo do ventiladorzinho, né? Então o ventilador estava virado para a parede. Então a Geraldine, ela me motivou a continuar o que eu estava fazendo. Entende? Mas não na questão de fazer arte na rua, porque a partir daí eu parei de fazer arte na rua e eu pensei, não, eu vou investir numa coisa que eu quero fazer há muito tempo e eu nunca fiz. Sim. Que são os curtas. Né? Que eu estava há um tempão já, parecia balela, né? O cara fazer curta nunca faz. Sim. E aí em 2016 começou o projeto dos curtas, né? Que nós fizemos já 3 curtas que estão no YouTube, né? E dos 3 curtas, 2 ganharam o prêmio de melhor filme do mês, né? Que bacana. Então é bacana isso aí que tu vê, assim, que teu trabalho é recompensado, não financeiramente, mas na questão de visibilidade. Sim. Porque não sei se tu também tem isso, desde o início, não sei se tu tem essa visão de visibilidade no teu trabalho, depois vem a questão financeira. Não adianta, pra gente que é artista é isso, se você não é visto, não é lembrado. Não é visto, não é lembrado, e a questão assim, não adianta... A gente tem que estar fazendo, não adianta, tem que estar mostrando a cara e... Exato. E também eu penso assim, né, Laila, não sei se tu concorda comigo, mas não adianta tu querer começar a fazer arte pra ganhar dinheiro. Sim, começar pra ganhar dinheiro, não. Tu entende? Porque você assim, primeiro tem que mostrar sua cara, tem que fazer nome. Fazer nome, fazer as pessoas te conhecerem, fazer as pessoas acreditarem no seu trabalho, aí depois você começa a cobrar. Como eu falei aquela hora na questão da divulgação do teu trabalho, vai apresentar teu trabalho. Se tu já tem um nome, se tu já é reconhecido, sim, se as pessoas já conhecem teu trabalho, não tem pelo que tu ir fazer um evento ou alguma coisa, entende? Participar de uma programação teatral, como é o teu caso, de graça com o teu espetáculo, você não tem gasto, com alimentação, que ninguém para de em pé sem alimento. Com a passagem, pô, imagina. Né? Há 2 anos atrás eu fiz um trabalho comunitário em Rio Grande. O único cachê, vamos dizer assim, que eu pedi foi pagarem a minha passagem e minha estadia. Sim. Eu podia ter cobrado. Não, que eu acho bacana isso aí. Eu levei lá para a Brigada Militar de Rio Grande. Né? Então foi bem legal a experiência. Né? Gostaria de mandar um abração para o Tenente Azevedo de Rio Grande. Né? Não sei se ele ainda está em Rio Grande. Né? Foi quem me levou para lá, inclusive. Né? Como eu sempre falo, eu podia ter cobrado, podia, não, mas eu fiz aquilo porque eu achei muito bacana o projeto. E aí entra naquela questão que a gente falou aquela hora qual o benefício vai te trazer? Às vezes não te traz um benefício, mas te traz uma questão de tu te sentir bem fazendo aquilo. Sim. Como a questão do asilo. Tu vai no asilo, tu não vai ganhar nada fazendo no asilo, mas tu está fazendo porque tu gosta. Tu precisa daquele sorriso. Sim, né? verdade. Então é bacana, né? Então gostaria que tu falasse um pouquinho assim, passasse um contato teu pro pessoal, né? Que o programa já está no crepúsculo do programa, né? Então, eu tenho um e-mail da minha produtora, que é ciaspot.blogspot@hotmail.com, que é o e-mail da minha produtora, tá? Tem o meu WhatsApp também, que é o 51993293708. Então, por esses 2 contatos aí, consegue me convidar para fazer apresentação de teatro, fazer apoio para o meu canal no YouTube. Tem o canal da Guria de Goiânia, onde a gente tem vídeos de comédia, tem vídeo de curta. Se você quiser ceder seu curta para eu colocar lá no meu canal. Claro. Tá? Tem um vlog mesmo da Guria de Goiânia que eu faço. Vocês sabem a diferença, né? Da Guria de Goiânia para o Guri de Uruguaiana, né? É porque assim, gente, é pra quem, no meu Facebook, né? Porque no meu Facebook, a maioria da galera é de Goiânia. Então assim, aqui no Rio Grande do Sul tem um cara lá de Uruguaiana, que é o Guri de Uruguaiana, tá? E ele tem um bigode aqui, sabe? Sim. Aí a diferença de mim pra ele é porque o meu bigode é... Entendeu, né? Ah, tá. Boa, muito boa.
Então é isso aí. E fora isso também, quem quiser apoiar meu projeto e tal, eu faço a recreação, animação de festa, visto de palhaço, visto de Alice no País das Maravilhas. Eu tenho vários personagens em casa para atuar, para fazer em festa, pinturinha, bichinho de balão, sabe, recreação infantil, recreação dentro de piscina. Então, festa de criança, assim, eu tenho muita habilidade, eu tenho pedagogia, então tenho muita habilidade com criança e tal. É bacana, né? Então, oficina de teatro, se alguém precisar e tal, tô aí. Eu Então, não nego trabalho, não. Uma pessoa de qualidade, uma pessoa com experiência, que é muito importante, né? Porque às vezes tu vai fazer uma oficina de teatro, talvez o cara recém foi formado em artes cênicas, tá pegando o jeito ainda de lecionar. Sim. Né? Então, tá aí uma pessoa com experiência, entra em contato. Né? Tem pessoas que às vezes me procuram no Facebook, tem alguém para me indicar que dá uma oficina de teatro. Né? Se eu soubesse que dava oficina de teatro, né? Antes assim, melhor, teria te indicado perfeitamente. Às vezes eu digo, não sei aonde. É aqui em Esteio também, né? Eu digo, vai na Casa de Cultura, né? Sim, ali, sim. Né? Uma oficina de teatro. Né? Então, bom, pessoal, para quem gostou da Laila, entre em contato com ela, né? Acompanhe o trabalho dela, que é muito bacana o trabalho dela. Eu adoro os vídeos, às vezes ela manda os vídeos, não é que eu não respondo para ela, mas eu vejo o vídeo. Aí eu, depois eu respondo. E aí meu celular aqui, né, é meio charrete, né? Aí, né, então, fica dado o convite, né? Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o programa hoje, né? Semana que vem vai ter programa de novo, né? Então, para quem viu o programa hoje, também pode ver semana que vem, tá? Porque vai ser outro convidado que vai vir, não vai ser a Laila, né? Então, mas se você quiser ver o programa também de novo, que foi apresentado hoje, você pode ver na página do Face ou no YouTube, tá? Então, mas se você não viu o programa agora ao vivo, você pode ver depois, né? Porque a gente tem essa qualidade que você pode ver depois também. Né? Então, se você não viu depois, você viu agora. Então, se você está vendo isso agora, é porque você não vai ver depois, ou você vai ver depois. A questão da comédia, sabe? Eu gosto da questão de comédia, de falar uma coisa e ficar enrolando. Sim. Eu acho legal isso, né? Tanto que eu criei um personagem, o Galdino, né? Que até vou apresentar ele uma hora dessa aqui no programa. Ele é um gaúcho, que ele fala... Ele é um gaúcho, ele é o Carlitos Gaúcho. Sim. Não tem o bigode, claro. Mas eu me inspirei fortemente no Carlitos no Mazzaropi. Sim. Ou seja, ele é um cara da roça, inocente, poético, que só fala, mas fala um monte de bobagem, e tudo que ele fala não leva a lugar nenhum. Sim. Mas as coisas que ele fala acabam sendo engraçadas ou rimadas. Né? Então é bacana, né? Então fica dado o convite, né, pro pessoal que tiver interesse em conhecer melhor o trabalho da Laila, acompanhe o trabalho dela pelas redes sociais, pelo YouTube, né? Então entre em contato pelo e-mail que ela passou. Né? Então gostaria de agradecer a todos de novo, né? Muito obrigado. Que obrigado não é que eu estou obrigando vocês, eu estou agradecendo vocês, né? Então, se eu estou agradecendo vocês é porque vocês fizeram uma coisa legal para mim, vocês acompanharam meu programa hoje. E eu também estou fazendo uma coisa legal, que eu estou dialogando com vocês, né? Mas vocês não estão dialogando comigo, porque vocês não estão conseguindo falar comigo, mas só eu que estou falando com vocês, né? Então, você, muito obrigado, até semana que vem, né? Um ótimo final de semana, e fica a dica do final de semana para cinema, né? Vai estrear amanhã o Pantera Negra, né? Então, quem quiser levar a namorada no cinema, o namorado, né? Que às vezes a namorada paga para o namorado, né? Que hoje em dia as coisas estão bem assim, né? Sim. Então, fica dado o convite, né? Parabéns para mim, que eu apresentei o programa, e obrigado para vocês. Tchau, pessoal!